Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Sempre que um novo vídeo sobre blindados é publicado aqui no canal, há sempre aquela tentativa de compará-lo com outros blindados do tempo da guerra. Essas comparações devem ser feitas com muito cuidado, por isso o episódio de hoje será dedicado a esse tema: como comparar os blindados da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, existiam blindados com perfis diferentes para funções diferentes no campo de batalha. Trata-se de uma característica que existe até os dias de hoje, nos exércitos modernos do mundo todo. Existiam blindados específicos para dar apoio à infantaria que avançava no terreno. Blindados específicos para combater outros blindados. Blindados cuja única função era atacar e destruir bunkers e posições inimigas defensivas. E blindados de uso mais geral e de emprego mais flexível no campo de batalha. Os blindados que davam apoio à infantaria costumavam ser lentos, pesados e muito bem blindados. Não precisavam ser rápidos e ágeis, pois a função deles era acompanhar o avanço lento dos soldados a pé no terreno, mas tinham que ser muito bem blindados para resistirem ao arrasador ataque inimigo de artilharia. Um exemplo de blindado desse tipo era o Matilda, que se destacou dando apoio à infantaria britânica nos desertos da África do Norte, contra as forças do Afrika Korps de Erwin Rommel. Já os blindados desenhados para combater outros blindados geralmente tinham uma de duas características essenciais: ou eram tremendamente ágeis e velozes, ou eram tremendamente bem blindados. A velocidade e a agilidade no confronto com outros blindados é essencial, pois permite ataques rápidos e, no caso de alguma coisa correr mal, em fugas igualmente rápidas. Mas uma forte blindagem também tem as suas vantagens, já que permite ao veículo aguentar por muito mais tempo impactos diretos das armas inimigas. Quanto mais tempo um blindado aguentar-se em pé, mais chances terá para nocautear o adversário. Mas um blindado com uma poderosa e pesada armadura não podia ser ágil e veloz. Por isso que no tempo da Segunda Guerra Mundial, os blindados desse tipo tinham que escolher uma ou outra característica, mas nunca ambas. No quesito velocidade, temos que destacar o M18 Hellcat norte-americano, um tanque destroyer tremendamente ágil, mas com uma blindagem perigosamente leve e que não ultrapassava os 25 mm. O papel do M18 Hellcat era combater outros blindados, usando para tal a sua incrível velocidade. Ele aparecia onde não era esperado, disparava alguns projéteis e voltava a desaparecer rapidamente. Já no quesito blindagem, não podemos deixar de citar os impressionantes Tiger I e II. Assim como o M18 Hellcat, os Tigers I e II tinham sido desenhados para atacar blindados inimigos, mas no caso deles, toda a atenção tinha sido dada à blindagem e ao armamento, sacrificando muito a sua velocidade. Os Tigers eram lentos e pesadões, mas graças à sua incrível blindagem, que no caso do Tiger II chegava aos 185 mm, eram capazes de manterem-se em pé no campo de batalha, mesmo recebendo múltiplos impactos diretos do inimigo. Já os blindados, cuja função era destruir bunkers e posições defensivas inimigas, tinham características semelhantes aos blindados de apoio à infantaria, ou seja, eram lentos e muito bem blindados, já que deveriam aproximar-se o máximo possível da linha da frente.
mas eram normalmente equipados com obuses lentos e mais indicados para a demolição de grandes estruturas de concreto reforçado. Um claro exemplo desse tipo de blindado era o colossal Sturm Tiger, construído com base no chassi do Tiger. A sua blindagem de 150 mm permitia ao veículo aproximar-se perigosamente da frente de combate, enquanto que o seu lança-foguetes de 380 mm permitia demolir qualquer edifício ou bunker inimigo, mas era muito pouco útil contra blindados adversários. E finalmente, na área dos blindados de uso mais geral e flexível, temos como exemplo máximo o impressionante T-34. Não tinha o melhor canhão, não tinha a melhor blindagem, não era o mais confortável e não era o mais confiável. Mas tinha um bom canhão, uma boa blindagem inclinada e tinha uma mobilidade sem igual graças às suas grossas lagartas. Em resumo, os blindados de uso geral não eram excepcionalmente bons numa área específica, mas eram satisfatoriamente bons em praticamente tudo. Outro exemplo desse tipo de blindado que não podemos deixar de referir é o Panther alemão, que foi especificamente desenhado para fazer frente ao T-34 soviético. Como repararam, durante a Segunda Guerra Mundial, o que não faltavam eram tipos diferentes de blindados, cada um dos quais desenhado para uma tarefa ou função específica no campo de batalha. Mas então, como compará-los? Obviamente que não podemos comparar um Tiger II com um Sherman, ou um IS-2 com um Panzer III. A solução para uma comparação justa passa por compararmos apenas os blindados que pertençam a uma mesma categoria e que tenham sido desenhados para uma mesma função. Da mesma forma que não podemos comparar o Mike Tyson, no auge da sua carreira, com o pugilista brasileiro Éder Joffre, também no auge da sua carreira, não podemos comparar um Tiger com um T-34. Pegando nesse exemplo dos lutadores, tanto Mike Tyson como o Éder Joffre eram pugilistas, mas eram pugilistas de categorias completamente diferentes. Enquanto que o Mike Tyson era fortão e pesadão, capaz de desferir golpes esmagadores, o Éder Joffre era leve, ágil e veloz, capaz de lançar múltiplos golpes em rápida sucessão contra o adversário. Da mesma forma era o Tiger alemão e o T-34 soviético. O Mike Tyson e o Éder Joffre foram excelentes pugilistas e campeões, mas cada um na sua categoria específica. Da mesma forma, o Tiger e o T-34 eram campeões, mas cada um na sua categoria específica. Tentar comparar o desempenho de blindados de categorias diferentes em encontros diretos é o mesmo que tentar comparar um hipotético encontro no ringue entre o Mike Tyson e o Éder Joffre. É óbvio que um disparo direto de um Tiger I irá destruir completamente um T-34, da mesma forma que um direto de direita do Mike Tyson irá nocautear o Éder Joffre. Esse tipo de comparação simplesmente não faz sentido e não acrescenta nada à discussão sobre o tema. Por isso, quando quiserem comparar blindados da Segunda Guerra Mundial, tenham atenção à categoria a qual eles pertencem.